presença, que estão aqui conosco, o professor João Paulo, que é do programa, a professora Juliana ainda não, professora Jorge, que é banca, está aqui conosco desde a qualificação, professor Davi, que também foi banca de qualificação, e agradecemos aos colegas, Lei e Maria Raimunda, que são alunos aqui do programa de pós-graduação, inclusive que cursaram disciplinas e têm parcerias de trabalho com a Raquel, e agradecemos a nossa colega que está aqui filmando, convidada pela Raquel, né? Então a gente vai iniciar essa nossa etapa de defesa do trabalho da Raquel Gilmara com o tema Hip Hop e Rap no ensino de História, colaborando a formação identitária de estudantes do ensino médio da Escola Estadual São João Batista, no Mujari Acre. A ação foi executada no ano de 2023, né? Tendo como orientadora esta que vos fala, a professora Neide Bianca. A dinâmica de trabalho aqui é a oferta de 15 minutos até 20 para que a mestranda faça a apresentação do seu trabalho para a plateia que aqui se encontra. Depois nós passamos então os apontamentos e a admissão dos membros da banca, tomando como referência aquela tradição de que o elemento externo é quem vai falar primeiro, então será o professor Davi, e aí depois da fala do professor Davi, a Raquel responde, e por último nós passamos então a professora Geórgia. Quando ela responder as indagações ou apontamentos de professora Geórgia, nós pedimos então aos membros que aqui estão assistindo a apresentação se retirem, para que a gente faça o que nós vinculamos como uma sessão fechada para a gente definir a nota a ser dada à Raquel e se ela é aprovada ou reprovada, né? Nesse sentido, depois então a gente pede que retornem à sala e após o retorno a gente dá então a divulgação do veredito referente à apresentação desse exame de defesa da dissertação da Raquel. Aproveitando que o professor Davi para lhe informar também que a Raquel essa semana recebeu a notícia de que fez concurso público para o município do Mujari como docente e foi a única aprovada. Então nós já estamos bastante felizes pela aprovação dela lá também, né? Então é um momento muito bom na vida da Raquel, muito feliz. Muito chique, eu também acho, professora, é isso mesmo. Nossos parabéns, né? E a gente ficou muito feliz com isso. Bom, dito isso, então, Raquel, são 14h52. Você pode, então, começar. Eu vou mutar o meu microfone aqui. Você vai ficar com o seu aberto para que o professor Davi ouça. Quando você começar a falar, eu vou pedir apenas que o professor Davi se manifeste aqui nos dizendo se está bom o áudio ou não, tá bom? Então, Raquel, 14h52. Obrigada. Da TV vai fechar. Boa tarde. Estou tentando. Boa tarde, professor. Boa tarde, professora. Boa tarde aos colegas da manhã. A vontade da professora. É o meu. Já, foi. Pode ir. Bom, eu iniciei o mestrado na turma de 2022, na prova de 2023. Sou a professora Raquel, é um mestrado profissional. E eu vou iniciar primeiro apresentando um pouco do porquê que eu escolhi fazer o mestrado e escolhi o tempo, para ser bem rápido, para não engalobar muito. Eu já estava há 8 anos em sala de aula e sempre tive vontade de fazer o mestrado. Eu já tinha tentado uma, duas, na terceira vez consegui. E sempre na mesma escola, na escola São João Batista. Só que essa escola ela tem uma peculiaridade, ela tem um anexo. E ela é uma escola estadual urbana de ensino fundamental, médio e EJA. E tem um anexo que funciona numa escola municipal de ensino fundamental 1 e 2. E o anexo fica
4 sentidos Sena, quilômetro 52. Ou seja, o meu público-alvo, ele é um público-alvo rural, tá? Apesar, a minha temática é hip-hop, rap, ensino de história, colaborando na formação identitária de estudantes do ensino médio na Escola Estadual de São João Batista. E eu fiz um recorte dentro da escola, que foi a turma do primeiro ano D, que é uma turma localizada na parte rural. O porquê que preciso destacar o rural? Porque quando a gente pensa em hip hop e rap, a gente pensa no conceito urbano. Né? Ao decorrer da apresentação, eu vou abordar e mostrar como que essas crianças tiveram a oportunidade de ter acesso ao rap e ao hip hop na zona rural. A minha orientadora é a professora Neide Bianca. A minha apresentação será introdução justificativa, né? Vou contextualizar a pesquisa, as motivações pessoais, os problemas e objetivos, referencial teórico e metodológico, vai ser a base que eu adotei para fazer todo o procedimento, e o produto, né, que o nosso mestrado profissional ele pede um produto, que vai ser a oficina de hip hop e rap, na forma de uma sequência didática que pode ser utilizada por outros professores. A introdução justificativa. Como já dito, a minha proposta é uma oficina de rap e hip hop. Primeiro, o hip hop ele é uma cultura, né, urbana. E dentro dessa cultura do hip hop, a gente tem um gênero musical que é o rap. E eu estava lá sempre observando, aqui ó, esses meninos aqui, eles tinham o costume de batalhar, aquele que está aqui abandonando a cabeça e aquele outro que está aqui do lado do Elchu, que é o finalista criando nacional de batalha de rima. E ele tinha o costume de batalhar. Eu achei aquilo muito interessante, porque eu ficava olhando que o rap, no conceito tradicional, ele não se encontra dentro da zona rural. Por que esses meninos aqui que são rural estão batalhando? E me chamou a atenção. E quando chegou aqui no mestrado, a hora de escolher a temática, eu pensei, rap é uma boa, né? Uma metodologia inovadora, uma metodologia que vai atrair os meninos, mas como que eu vou fazer isso? Pensei logo em Racionais, que era a minha referência de rap nacional, porque eles são pioneiros. Então, fui assistir vídeos de entrevista do Mano Brown, de como ele se via política, qual era a visão dele política, qual era a visão dele social, porque eu não queria levar para os meninos artistas que não tivessem uma consciência de classe, não tivessem uma consciência histórica. E o Mano Brown ele se encaixou em muitos dos aspectos que eu queria, da visão que ele tinha de mundo, tá? Em uma dessas entrevistas do Mano Brown, ele citou o início do grupo Racionais, que era em São Paulo. Eles saíam para assistir, a polícia chegava, fazia batida, né, batida policial, expulsava eles do show, mas no outro final de semana estava todo mundo lá, o público e os artistas. Ou seja, tinham uma identidade, tinham uma união, porque aqueles mesmo sendo expulsos, eles queriam permanecer, queriam manifestar esse seu lado artístico e os outros queriam assistir. O que aquele movimento representava? E isso já começou a bater aqui. E o que aquele movimento representou lá na década de 70, que representa hoje, em 2023, né, como é a pesquisa, que une esses meninos também, mesmo num cenário tão distante, a escolher o mesmo ritmo musical. O que esse ritmo tem? O que faz esses meninos serem mais críticos que os outros alunos? Porque eles eram alunos que dominavam a questão histórica. Quando a gente estava lá e colocava um tema, racismo, um tema de, como é que eu posso colocar? Um salário injusto, porque muitos deles são filhos de empregados, né? Assalariados, não autônomos. E eles questionavam muito a questão de trabalhar e enriquecer o outro, você trabalhar e não ficar com o fruto do seu dinheiro, do seu suor. E eles tinham um pensamento mais crítico em relação à temática do que os outros alunos. Isso me levou a pesquisar. Bom, vamos aqui. A pesquisa foi realizada com 15 estudantes, né, de uma escola de zona não urbana no município de Jari.
que motivou a minha pesquisa? A conexão pessoal da pesquisadora com o REP e a percepção do seu potencial para discutir temáticas étnico-raciais e identidade. Como movimento cultural, oferece uma linguagem acessível e significativa para os jovens, facilitando a abordagem de temas complexos da história brasileira. Ou seja, a minha motivação e meu objetivo era usar o rap e o hip hop para trabalhar assuntos do currículo de história em sala de aula. E dentro disso eu consegui trabalhar também a temática de identidade. Eu ressalto que a temática de identidade que eu vou usar, que eu usei no decorrer do texto, é um conceito de identidade dinâmico, é um conceito de identidade que é socialmente construído, é multifacetado, influenciado sim justamente pela relação de poder, pela relação da cultura. E o referencial teórico que eu usei para me basear na identidade foi Stuart Hall. Tá, eu perguntei se está ouvindo bem e vendo bem. Mas para mim, na minha tela aqui está aparecendo sem a transição, ainda está no primeiro slide. O conceito de identidade que eu usei foi Stuart Hall, né, que é aquele livro dele Pós-Modernidade, e o da Elza Souza, Tornar-se Negro. Aí a gente vai entrar agora mais dentro do produto do que foi escrito. Meu objetivo geral era compreender a influência do hip hop e do rap na formação identitária. Destaco novamente efeito. É a identidade plural, a identidade que está sendo formada, e não uma identidade parada, mas sim uma identidade que ela está em constante mudança, ela sofre influências. Até como o social fala, e também como a modernidade líquida, Bauman, né? Nós estamos vivendo um tempo que ele se transforma muito rápido. E essa transformação rápida também influencia a cultura, influencia os gostos. A minha questão norteadora, né, é a problemática. Como o hip hop e o rap pode ser ferramenta pedagógica para a identidade negra? O objetivo específico seria possível estimular o senso crítico, valorizar a diversidade e analisar identidades? A pesquisa buscou investigar como que o hip hop e o rap, enquanto expressão cultural, poderia contribuir para a construção da identidade negra dos estudantes do ensino médio. Pretendia-se estimular o protagonismo juvenil através da produção de conteúdos autorais que reflitam sobre questões históricas e sociais relacionadas à temática étnico-racial. Meu referencial teórico: estruturar a identidade, né, como construção social, fluida, a professora Milena Gomes, a cultura como parte essencial na positivação das identidades negras, e o conceito do movimento negro educador, onde ela traz uma importante contribuição e leva como bandeira que o movimento negro, ele educa, e a pessoa, ela nasce negra de cor, mas ela não nasce com a cultura negra. A cultura negra, ela é construída, porque a pessoa precisa conhecer a sua história, precisa conhecer os movimentos, precisa conhecer a contribuição e querer saber se ela faz parte, se ela levanta essa bandeira do eu sou negro, militante, ou se ela é uma pessoa que vai viver a vida sem influenciar, sem entrar para esse lado social, né? Porque existem diversas áreas para você entender. Isso dentro da decolonialidade, né? Da decolonialidade curricular. Gomes Lima, é um tema muito importante para ele na minha vida. Lima diz que o currículo, sem ser o decolonial anterior, ele nos limita, ele
valores e significações e possibilita a comunicação dos indivíduos e dos grupos. Por meio da cultura, eles podem se adaptar ao meio, mas também adaptar a si mesmo. E mais do que isso, pode transformá-lo. Então, a cultura negra, no movimento negro educador, está nisso. A pessoa vai conhecendo, vai se adaptando e vai se transformando. Vai se adaptando também. A metodologia usada na oficina foi, aliás, a metodologia usada na escrita vai ser a pesquisa qualitativa, descritiva, com foco na intervenção pedagógica que os alunos, eu enquanto professora, realizei com os alunos. A realização da oficina Construindo o REC na escola, eu esqueci de colocar a artigo ocorreu de setembro a novembro de 2023. Foram um total de 6 encontros com artistas levados daqui de Rio Branco até lá. Mas antes disso eu trabalhei com eles alguns conceitos. Por exemplo, quando eu pensei, os meninos gostam de batalhar, tinha fala do Monegal, eu levei para eles, em primeiro lugar, um documentário com o nome Amarelo, do MC, que tem na Netflix. Qual o objetivo, professora? Com o objetivo de apresentar para eles o movimento negro. O movimento negro, onde as pessoas lutavam pelo reconhecimento, onde no Brasil, mesmo eles sendo artistas reconhecidos, eles sofriam preconceito, tanto da mídia, quanto também de outras esferas da elite brasileira. No segundo encontro, eu levei um outro documentário de educacionais que também tem na Netflix. E fiz uma abordagem com conteúdo do primeiro ano. Vocês sabem que o ABNCC e o CRUA do Acre, ele traz para nós toda uma orientação do conteúdo que vai trabalhar, né? Alguns minutos aqui, só até acabar melhorando um pouquinho. BNCC, é o nosso documento norteador da sala de aula, junto ao CRUA. E lá no primeiro ano, eu não tirei a ideia de trabalhar a identidade negra do nada que eu queria escrever. No primeiro ano tem os povos antigos, e dentro dos povos antigos tem os povos africanos, os malês, perdão. Tá. Então eu apresentei para eles a África e o Império Africano, fiz uma contextualização gráfica que foi colonizada, dos africanos que foram escravizados, chegaram aqui no Brasil. A gente teve aqui no Brasil os africanos que se tornaram afro-brasileiros, e esses afro-brasileiros sofrem de preconceito no dia de hoje. Então, dentro dessa contextualização histórica, é que a gente começou a trabalhar, por exemplo, racismo em sala de aula. Tá? Que vai ser após a análise do amarelo, amarelo nacionais, letras que a gente também analisou. Aí a gente começou a ter uma produção que eu espero ter me apresentar. Agora a experiência da oficina. Como já dito, foi feito um recorte temporal dentro do conteúdo da BNCC, do meu plano de curso. Daí chegou a parte de levar os retos. E eu tive uma oportunidade de levar
levar o Edjuco, que é o Alice, e ele já tinha sido meu aluno, só que ele é na zona urbana, mas ele era de origem da comunidade local lá da ABL. E quando eu falei com ele, ele tinha sido vice-campeão estadual em 2018, na Batalha do Palácio. E ele gostou muito da ideia, quis ir, e a gente foi. Aí eu comecei já a imaginar, né? Daqui eu vou fazer encontros, 2 encontros por semana, uma hora por dia, e vai dar tudo certo. Esquecia eu que era professora salariada. E que a gasolina, não sabia o preço da gasolina, porque é muito lixo, mas eu ia descobrir naquele momento para o preço da gasolina e o preço da diária de motorista. Então, eu vou falar agora um pouco de deslocamento, né? Eu encontrava os meninos aqui na UFAC, saindo do Jardim, pegava eles na UFAC, levava ele até o quilômetro 53 lá da estrada de Sena, onde tinha a escola. Fiz isso por 6 vezes, 6 encontros deu para levar eles, e o restante eu continuei por conta. No primeiro encontro, a gente teve a participação voluntária da Miss Rex, do Tio Pequi, para ensinar técnicas de rimas e composição aos estudantes. Eles rimavam, mas eles não tinham uma teoria de como fazer essa rima. Então, no primeiro encontro, os meninos vão apresentar palavras-chave, por exemplo, cultura, escola, literatura, arte, divisão que dá para usar nas línguas. Os meninos também explicaram, para eles que parece uma coisa básica, mas que rima não é xingamento, não é ofensa. É uma vangloriação, é para exaltar a cultura negra, ou qualquer cultura indígena, né? Como no meu texto eu vou usar a Cauê Guajajara, que é uma mulher indígena. Então eles foram fazendo isso, explicando que era para ser crítico à sociedade, era para eles falar o que eles sentiam em relação à sociedade, e não xingar. Então chegamos nisso. Aí os meninos também analisaram com eles letras de música, as letras são racionais. Inclusive, cada uma das letras analisadas ficou um tema de cada capítulo. Aí, e a gente também teve dentro da questão do próprio produções artísticas, né, que foi a criação de cartazes, a elaboração de um mural, que também foi um artista daqui do Adriano, que ele se propôs aí, ele doou todo o material. Resultados. Os resultados da minha intervenção na escola, da oficina, foi a produção de Terras Roubadas, que é uma letra que foi escrita pelo aluno Mike Young, e o sistema, outra letra, e nas 2 letras eles demonstraram consciência crítica. Eu sei que a palavra consciência ela gera já alguns debates, né? Mas o que eu quero dizer é que eles demonstraram que ele tinha vivência, uma criticidade sobre o que era a colonização, o que foi a escravidão e o que é o racismo no tempo contemporâneo. Consciência histórica, desenvolvimento de uma visão crítica sobre a história brasileira e o racismo estrutural. Nós tivemos produções de cartazes, desenhos, sentimentos complexos. Eu não trouxe mais no texto, tem uns desenhos que eles retrataram mulheres, né, negras, mestiças, chorando, tentando analisar o cabelo ali arrumando. E a gente, por coincidência, o último dia da oficina, da nossa oficina, caiu no dia da consciência negra, né, faz parte do calendário escolar. Aí a gente contou com a contribuição do professor Jorge Neto, que ele já é um assistente nomeado do Robert Gilberto. Ele fez uma apresentação, os meninos se apresentaram no dia com rimas sobre o racismo, sobre como combater o racismo. A produção dos
apresentando como objetivo. Né? A minha principal questão era saber se o hip hop e o rap eles iam influenciar a construção de uma identidade, fortalecer essa identidade desses adolescentes. E tive um engajamento, ou seja, tive uma participação mais ativa desses alunos em sala de aula. Eles se interessavam pelo tema, eles pesquisavam, eles debatiam. Aumentou o pensamento crítico, né? Teve um desenvolvimento desse pensamento crítico, fortalecimento da identidade cultural. A expressão identitária, como eu disse, eu uso a questão da identidade estrutural e da Newman. E eu diria que sim. A gente faz parte da questão do hip hop, como caiu no Dia da Consciência Negra, a gente organizou a escola, decorou a escola, tirou algumas imagens. Essa imagem contava, mas foi eles que escolheram, que já online. O restante eles produziram. Eu sou a resistência, máscaras africanas, o racismo é o principal responsável pela desigualdade no Brasil e tem umas outras frases. Então, o hip hop e o rap como ferramentas pedagógicas, sim, funcionou, teve um aumento significativo na participação dos estudantes. O espaço de diálogo e reflexão, a metodologia ela promoveu conversas abertas sobre racismo, preconceito, desigualdade econômica. Como eu disse, quando eu tenho que falar, deixa eu falar. Os alunos, por que esses alunos têm acesso? Eles são oriundos de fazenda, não terras pequenas, fazendas de pessoas que nem moram aqui. Tem 3, 4 fazendas lá e mais 5 fazendas no Mato Grosso e no restante do país. Então, o que eles fazem? Eles contratam os pais, levam a família toda para a fazenda, dão internet, os filhos ficarem em casa, tranquilo, né? Os pais têm essa segurança que os filhos estão tranquilos e os pais têm a mão de obra deles e trabalhar. Como vocês sabem, fazenda não precisa de muita mão de obra. Você contrata o capataz e mais 4 peões, dá para te cuidar de quase uma cabeça de boi. Então, essas crianças elas não têm muito o que fazer, mas elas têm a internet. E com isso, elas começaram a buscar coisas para fazer na internet. E a batalha de rima estava bem alta em 2018, 2019. Então, eles tiveram acesso a isso e assim que eles tinham esse conhecimento lá na zona rural, de rimas, e que eles trouxeram para a sala de aula as suas insatisfações, seus desamores em relação aos trabalhos, até em relação à moral da mesma deles, em relação ao racismo que eles vinham, em relação à sua identidade. Expressão identitária. A atividade com o rap estimulou a produção textual e um compartilhamento de vivência. O rap como instrumento decolonial, a pesquisa evidenciou sua potência como fonte histórica. Aí eu trouxe mais imagens. O conceito, eu deixei eles pesquisarem, veio aqui das músicas negras ao longo da história, né? Preferencialmente da comunidade negra, como hip hop, jazz, né, que foram criadas. Aí os cartazes também no dia, os desenhos que eles fizeram. Eles desenharam a mão, pois eles ainda não tinham o domínio do spray, da tinta. Considerações finais. O professor já passei sem. Rap como ferramenta educativa. Já citada, a pesquisa demonstrou a importância do rap como instrumento pedagógico no ensino de história, aumentando a construção de uma identidade positiva e orgulho das origens. A oficina de hip hop promoveu a conscientização e empoderamento no senso de comunidade entre os estudantes, já que eles passaram a se comportar mais como um grupo, a conversar, a interagir mais, do que ficar individualmente, cada um no seu canto na hora do recreio, por exemplo. E é uma decolonização do currículo. O trabalho reforçou a necessidade de práticas pedagógicas que decolonizam o currículo. E eu fui em cima da Lei 10.000, também da Lei 11.000, que aborda essa questão da cultura afro nas escolas, indígenas e quilombolas. E a utilização de uma cultura juvenil que faz uma ponte para o aprendizado, porque o aluno ele gosta de métodos inovadores. Claro que não todo dia, a gente não sente falta do tradicional, mas uma aula diferenciada com a decolonização, isso trouxe a atenção e
curiosidade para eles e para tratar um tema que muitas das vezes eles não valorizam. Eu não sei como isso aqui se forma regular, mas muitos alunos, eles não aceitam nem que o racismo existe. E se o professor todo mundo é preto, como é que vai ser racismo? O professor todo mundo é pobre, como é que vai ter discriminação social? Então, quando a gente vai para uma abordagem diferente, leva uma letra de uma música, um filme, que eles podem ver a partir de uma outra perspectiva, eles conseguem entender que o nosso mundo não é tão simples assim. Essa pesquisa, será que isso aqui não é muito? Aqui é a questão da Lima, né, que falou sobre não conseguir sobrevivenciação históricas, que é militar. Quando a gente faz isso em São Paulo, a gente tem um sítio, como eu já extrapolei 10 minutos, eu queria agradecer aos queridos artistas, os voluntários que se doaram seu tempo, talento, a oficina. A contribuição dos artistas foi essencial na minha pesquisa e eles são muito generosos. Eles saíam aqui de Rio Branco, passavam a tarde na escola, porque eu não tinha como trazer eles antes. E eles estavam sempre dispostos a ajudar, a contribuir com pensamentos, com ideias. E, inclusive, foi artistas femininos que também colaborou para as meninas participarem das oficinas e não ficou aquela questão só os meninos, que são mais os inimigos, participando. E aqui também. Deixa eu digitar o meu. Professor Davi, então, depois do encerramento da apresentação da Raquel, a gente vai abrir para as suas considerações, sua arguição. Eu vou aumentar aqui a TV para que a plateia possa lhe ouvir. O senhor pode fazer conosco o teste agora para verificar se está sendo ouvido? Só um pouquinho. Voltado. Davi, você pode tentar novamente? Posso. E agora, como está o áudio? Funcionou bem. Eu estou te ouvindo bem, Davi. Acho que é lá na TV mesmo. Raquel, você conseguiu aí ajustar? Conseguiu, ela colocou uma caixa do som. Mas não precisa de caixa de som. Talvez seja a caixa de som que esteja interferindo na TV. Agora que você viu, né? Agora que a gente conseguiu ouvir. Deu certo aqui, pode.
então, Davi. Raquel, que não tem um slide para colocar o Davi tela cheia aí na TV. Por favor. Davi? Já? Já? Sim. Bem-vindo, obrigado. Vamos lá, então. Me vem agora? Sim. Eu tenho que fazer pelo celular aqui, tá? O computador resolveu travar. Começou ontem, eu achei que ia ser passageiro, mas ele continua bem travado aqui, mas eu consegui abrir o arquivo, tá, com as minhas anotações. Só um instante. Vou preparar o arquivo. Prontinho. Vamos lá. Eu lembrei da qualificação, né? Tem um tempo já, aquela qualificação. Faz 6 meses, 1 ano, alguma coisa assim. Eu lembro da qualificação, mas eu lembro também que teve um tempo já, né, que nós fizemos a qualificação. E eu me perdi um pouco aqui com essa história. Teve um tempo já da qualificação, e tem um pouco para falar sobre isso, né? Mas assim, eu lembro que na qualificação já tinha o relato da oficina, né? Já tinha fotos, né? Lembro que já tinha um pouco também das produções dos estudantes, né? Então eu lembro disso da qualificação, né? Que já estava avançado o trabalho, inclusive a parte de construção, né? Do produto. E aí agora na versão final, né? Dá para ver os acabamentos que você fez, né? Que é nesse período, tá bom? Eu estou fazendo algumas sugestões, tá? Algumas menores, outras um pouco maiores, e aí depois você peneira e outra que vai ser incorporada na sua versão final, tá bem? Tá? A primeira coisa no título, assim, não é só no título, mas reflete também na parte conceitual do trabalho, que é assim, ó, a influência do rap na formação identitária dos alunos. Esse identitário é muito amplo, sabe? Pode ser identidade brasileira, identidade amazônica, identidade acreana, tá? Identidade, sei lá, indígena, identidade negra, né? Tá? Eu acho que no título você já poderia assumir que é a identidade racial, sabe? A identidade racial dos estudantes, é disso que você está falando, especificamente, né? E a sua oficina, ela se dirige para isso, né? O seu recurso educacional que você propõe, ele se dirige para essa questão da identidade racial, né? Que tem a ver com a dissociação de estereótipos, que tem a ver com a autoestima, né? Tem a ver com o entendimento do racismo na sociedade, tem a ver com tornar-se negro, né? Da Neuza Souza Santos, sabe? Então eu sugeriria já ir para o título, identidade racial, e ao longo do trabalho, você falar de identidade, se referindo ao objetivo do seu recurso, colocar, né? A identidade racial, né? Que você está tratando aqui. Bom, poderia ser identidade indígena, né? Se estivesse trabalhando com os indígenas, com o rap indígena, né? Com os indígenas, sabe? Poderiam ser outras identidades, né? Mas no seu caso aqui você assume, né? No texto todo, que ela tem a ver com a identidade negra, né? Do Brasil, tá? No resumo, tá? Esse aqui é do exame de qualificação, tá bom? Tem uma parte também, acho que do resumo, que você fala assim, que a escola fica na zona não urbana. Tipo, não urbana, tipo, coloca rural, tá? Tipo, zona rural, entende? Não urbana fica assim, sem objetividade, sabe? Mas assim, isso é uma coisa pequena, né? Passa batido, tá bom? O recurso está bem claro, né? O recurso educacional que você apresenta como produto, né? Oficina de rap e hip hop, como ferramenta pedagógica para o ensino de história. Tá ótimo, né? Tá bem. Tem uma coisa no seu texto e no seu trabalho, né? Que é assim, uma
uma objetividade, né? Você não dá rodeios assim, né? Você vai direto ao ponto do que você quer falar. Isso é muito bom, né? Sabe, não fica floreando, dando voltas, enfeitando, sabe? Isso é uma coisa boa, assim, você coloca isso diretamente, né? Essa apresentação do seu recurso e também o que foi, né, a construção, a fundamentação teórica e a construção prática, né, do seu recurso, tá? Você menciona algumas legislações que são importantes, né? O CRUA, a questão do ERER, né? O ensino de história e educação étnico-racial. Depois você fala da BNCC, né? Então essa fundamentação legislativa tá bem interessante, tá? Um aspecto da sua introdução, assim, na introdução você já começa a conceituar o rap, né? O hip hop, você já entra nessa parte conceitual, um pouco histórica também do estilo, né? Eu diria, mas isso é questionável, tá? Mas eu diria que isso não tem que vir na introdução, sabe? A introdução tem que começar debate teórico na introdução, sabe? Debate teórico já deixa pro capítulo 1, entendeu? A introdução ela tem que ser bem curtinha, assim, né? 3 páginas, 5 páginas, sabe? Só falando o problema, a metodologia, a estrutura do trabalho, né? A justificativa e segue, sabe? Então, mas isso também você pode ponderar, tá? Não precisa seguir o que eu estou falando aqui, né? Mas eu diria para não ficar debatendo conceitos na introdução, deixa isso para um capítulo próprio, né? Para discussão conceitual, certo? Quando você vai falar do rap, também na introdução, que aí você vai justificar, né, a importância do rap, do hip hop, para os estudantes, né, como ferramenta pedagógica. Aí você fala assim, formação do senso crítico, protagonismo juvenil, né? Você diz como o rap como ferramenta pedagógica que elementos que ele desenvolve nos estudantes, né? Isso é uma justificativa para você utilizar o rap na sala de aula. Porém, eu acho que aqui tem que ter uma justificativa, assim, de por que usar o rap no ensino de história, especificamente, tá? Para não ficar uma justificativa. Oi? Bento? Bento? Tá falando com a gente? Acho que não. Tem? Acho que não é com a gente. Vamos ajudar. Então, para não ficar essa justificativa, assim, apenas apoiada, sabe? O senso crítico, o protagonismo, entendeu? Mas, assim, o que o rap tem a ver com o ensino de história? Por que é importante? Né? Como você justifica o rap? Do ponto de vista da sua inserção no ensino de história, isso tem que ter. Porque não, aí não é obrigatório, não. É uma justificativa científica, né? A gente sugere, indica, que a gente tem que dar uma isso não tem essa obrigatoriedade, não. Tá? Aí, né, mas ela quer manter a data do dia 8, é isso que está falando. A gente está muito em cima. A gente só vai ter a reunião dia 26. A gente tem que avisar o Bento, né? Tá ligado? Rapaz, está muito atravessado isso. A coordenação, o professor indica, tudo bem, conversa, mas quem oficialmente convida, né, a coordenação. A gente que manda o texto. Professor Bento, o seu áudio está aberto. Muito. Acho que eu estava escutando quando você falou com ele. Ele já divulgou o áudio. Vai. Professor Davi, eu acho que já. Então vamos. Você entra já um pouco na história do rap no Acre, né? O MC Spartacus, muito importante aí, né? Você vê como o rapper e como intelectual, os cobras de rua. Tem esse questionamento que você traz de uma das bibliografias, eu achei bem bacana, né? O hip hop é uma tribo urbana ou é um movimento social, né? Bem legal isso, bem legal mesmo. Acho que é algo que você poderia, inclusive, desenvolver um pouquinho mais, assim, sabe? Esse aspecto que o hip hop tem de ser um movimento social, né? Aí você menciona, assim, um pouco o racismo estrutural, né? O rap produz uma subjetividade desestabilizadora. Interessante isso, tá? Aí você fala do projeto Construindo Rap na Escola, né? Só destacando, assim, alguns aspectos aqui da argumentação que chamaram a atenção para mim, que eu achei bem legais, sabe?
essa discussão que você traz, né? O conceito de cultura da Nilma Lino Gomes. Bom, então, só uma correção que eu acho que eu faria nessa introdução, que é o seguinte, Raquel, você fala que o Estado é omisso em relação ao racismo estrutural. O Estado não é omisso. Tanto é que existe o racismo institucional, que é o racismo de Estado, né? Que é a estrutura estatal, sua lógica, suas rotinas burocráticas são racistas, tá? Então o Estado não é omisso em relação ao racismo, ao contrário, o Estado é ativamente racista, tá? Então por isso que existe o conceito de racismo institucional, né? Que é o racismo das instituições públicas, tá? Então só isso que eu corrigiria, tá? Essa ideia de que o Estado é omisso, ele não. Tá? O Estado está do lado dos racistas, tá? Isso é uma grande parte do problema, né? Inclusive nas suas origens, né? O Estado nos países que foram colonizados, né? Ele tinha seu objetivo declarado, né? De proteger os colonizadores e colonizar, né? Ou seja, maltratar, né? Oprimir indígenas e africanos, afrodescendentes, tá? Capítulo 1, o rap como ferramenta de conhecimento da realidade do povo negro, muito bom isso, tá? Ou seja, o rap não é só uma música, né? Mas o rap é uma prática cognitiva, né? Ele é um instrumento epistemológico, sabe? Legal isso, sabe? Ele faz frente ao epistemicídio, né? Porque ele é uma fonte de conhecimento do povo negro. Quando você fala da revisão de literatura, você começa aí, depois você continua no capítulo 2, né? Aí você fala um pouquinho do samba nessa revisão de literatura, no capítulo 2 também. Dá uma olhadinha, Raquel, nas dissertações do Prof. História do Pará e do Amapá, porque tem muitas dissertações ali que falam de música ou cultura negra da Amazônia, né? Desses dois estados, tá? Em Roraima, das dissertações que eu li, eu não lembro de ver lá a questão da cultura negra em Roraima, tá? Mas nas dissertações do Prof. História, né? Não quer dizer que não tenha, né? Com certeza tem população negra lá, né? Que não foi estudada ainda em termos de uma dissertação do Prof. História. Agora, no Amapá e no Pará tem essas dissertações, tá? Que você fala um pouquinho aqui do samba, né? Você fala um pouco dessas tradições negras, e acho que poderia fazer essa interlocução com as produções do Prof. História do Amapá e do Pará, tá? Na página 35 você fala um pouquinho do RAU, do conceito de identidade. O que acontece? Na minha leitura, você poderia aprofundar mais o Stuart Hall aqui, ou complementar ele com outros autores, tá? Então trazer a Neuza Souza Santos aqui, a Nilma Lino Gomes, entende? Porque ficou muito breve aqui a sua exposição do Stuart Hall. Então ou você aprofunda ele, usa um pouquinho mais no texto, entendeu? Bota lá no texto e pega mais elementos, ou combina com outros autores, né? Tipo a Nilma Lino Gomes e a Neuza Souza Santos, certo? Aí, considerações teóricas também, ó. Aí você traz um Bauman. Logo após o Hall, você traz um Bauman. Eles não combinam esses dois autores, tá? Não combinam, assim, né? O Hall é um autor bem otimista, assim, sabe? Ele tá produzindo uma teoria bem dentro do campo dos movimentos sociais, sabe? Então ele tem esperança no futuro, assim, melhor, né? O Bauman não, ele não tem tanto vínculo com a luta social. Então ele escreve, a leitura dele da sociedade, ela é como se fosse pessimista, sabe? Ele escreve ao contrário, assim, né? Do Stuart Hall. Então eles não combinam muito aqui, tá? O Hall, ele combina com o decolonial, combina com a Nilma Lino Gomes, né? Combina com o Paulo Freire. Só que aí aparece um Saviani aqui, que não combina com esses autores, tá? Saviani é um marxismo mais ortodoxo, assim, é muito bom também, né? De ler o Saviani, sabe? Mas aqui ficou meio que uma mistura assim, né? Ele ficou meio deslocado aqui, o Saviani, sabe? Você está indo numa certa corrente epistemológica, aí aparece, né, um autor assim, vinculado ao pós-modernismo, que é o Bauman, que é diferente do pós-colonial, do decolonial, e aparece um autor marxista clássico, assim, né, ortodoxo, sabe, que é o Saviani, né? Não combina muito, entendeu? Não que não sejam autores bons, são, né? Mas, sabe, não combinou muito aqui esse grupo, sabe? O Bauman e o Saviani, né? Principalmente. Seguindo aqui,
No capítulo 2, eu tenho 2 observações no capítulo 2, tá? Você está tratando o rap como cultura popular. A rigor, se a gente for levar a sério os conceitos, o rap é cultura de massa, tá? O hip hop, o rap, eles são cultura de massa, porque eles estão na indústria cultural, né? Os artistas, eles são artistas de massa, né? É de YouTube, é de CD, é Spotify, é videoclipe, entende? Então isso não é cultura popular mais, já é cultura industrializada mesmo, tá bom? Não que isso seja um demérito, tá? Não é no sentido negativo que eu te falo isso, tá? Mas o fenômeno cultural rap, ele não é cultura popular, tá? Ele já é cultura realmente de massa, tá bom? Tem dois textos do Stuart Hall que você pode gostar deles, tá? Um se chama assim, Cultura Popular e Cultura Negra. Esse é um texto do Stuart Hall, tá? E tem um outro texto dele que se chama assim, O que há de negro na cultura negra. Esse é outro texto dele, que ele discute esse conceito de cultura negra, né? Sabe? E um texto ele diferencia a cultura negra da cultura popular, né? E no outro texto ele conceitua o que é o negro, né? O que é a negritude na cultura negra, tá? É legal essa discussão, né? Porque aí ele se opõe aos existencialismos, né? Mas ao mesmo tempo ele dá uma definição do que seja essa negritude da cultura negra, tá bom? São textos pequenos, mas assim, como todo texto do Stuart Hall é denso, né? Muito conteúdo, demora pra gente ler, tá? Mas assim, pode ser bem legal para você, tá bom? Esses 2 textos. Não digo para você usar na dissertação agora, tá? Não é isso, mas para você continuar seus estudos nessa área, né? Aí no capítulo 3, você fala do estereótipo, eu acho que precisa conceituar estereótipo, tá? Eu sei que é uma palavra de uso corrente, né? Mas precisa conceituar. Muitos desses autores aí, Stuart Hall, Nil Marino Gomes, Franz Fanon, Rob Baba, eles conceituam estereótipo. Você pode pegar um desses autores, tá? Se não quiser mudar de autor, o Stuart Hall, ele tem textos em que ele conceitua estereótipo, tá bom? É fácil de achar, mas se você não achar, você pode me passar um zap que eu te mando, tá? Mas assim, o estereótipo é uma palavra forte, entendeu? Acho que demanda uma conceituação, certo? Raça, etnia, preconceito, ok. As letras escritas pelos alunos, desenhos, ok. Tá. As considerações finais. Minha única observação. Você fala de um país miscigenado, tá? A ideia de miscigenação, ela está distante do referencial teórico do seu trabalho, tá? A ideia de miscigenação, ela é mais positivista, funcionalista, talvez, sabe? Historicista, dependendo, né, do autor, sabe? Então a ideia de miscigenação, ela não combina com decolonialidade, sabe? Não combina com a Neuza Souza Santos, com a Nil Marino Gomes, não combina, tá? Então o Brasil não é um país miscigenado, entendeu? A Raquel, com esses autores, a Raquel não diz isso, tá? Você pode dizer que o Brasil é um país plural, né? Culturalmente plural, culturalmente rico, diversificado, tá? Agora, miscigenado não. Então, miscigenado lembra muito positivismo, aí tá muito distante de você, tá? E, além do que esse próprio conceito, né, de mestiçagem, de miscigenação, eles já são muito questionados, sabe? Eles não têm validade, né? Mesmo dentro lá do positivismo, assim, eles não têm validade, sabe? Porque para ser miscigenado, você tem que ser formado por duas raças puras, né? E aí forma uma raça miscigenada. Só que não tem raça pura, né? Entende? Então, o brasileiro é miscigenado, o europeu, por quê? Porque ele é formado pelo europeu, pelo africano e pelo indígena. Mas olha, o europeu, o africano e o indígena são miscigenados. Todo mundo é miscigenado, no fim das contas. Então, esse conceito ele não vale de nada, tá? Eu sei que ele existe no senso comum, ele existe, a gente utiliza para o nosso vocabulário, né? Mas, assim, para estar por escrito no seu texto, não faz sentido, tá bom? E aí, minha última observação aqui, ó. Eu senti falta, assim, de você apresentar o seu produto, né? O recurso educacional oficina, de uma forma acabada, assim, como sabe, metodologia para a execução da oficina. Você apresenta, porém, você apresenta o relato, que é importante também, né? Mas além do relato, acho que precisaria ter, assim, o texto à parte da oficina, sabe? Com as etapas, né?
se eu, Davi, eu quiser aplicar a sua oficina aqui, você já deu para mim a estrutura da oficina. Olha, Davi, então começa assim, a segunda etapa é essa, a terceira é essa, a quarta é essa, a quinta é essa, entendeu? Então, a oficina tem 10 etapas, começa assim e a finalização é assim, sabe? Porque o relato é importante para a gente ver como que você construiu o trabalho, né? Que foi de uma maneira bem orgânica mesmo, né? Teve um bate-bola bem legal com os alunos, um envolvimento interno, né, dos alunos. Mas, além do relato, acho que caberia, sabe, a oficina limpa, assim, tipo, só as etapas da oficina, entende? Como se fosse um plano de aula, assim, sabe? Né, uma estrutura de uma aula, começa assim, 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 né, e conclui desse jeito, sabe? Acho que eu senti falta disso também. Mas, assim, não estou dizendo para você fazer isso agora para a versão final. Estou dizendo para você ponderar, tá? Pensa se não seria interessante, né? Não ter aqui no seu TCM, na versão final, essa oficina, sabe, em 5 páginas ali, 10 páginas, com as etapas, né? Porque facilita para mim, que eu sou professor, aí se eu quero aplicar a sua oficina, isso facilita, né? Porque eu pego ela já, não preciso ler a dissertação toda, né? Eu já pego ela naquela parte que está a sua instrução de como realizar a oficina, tá bom? No mais é isso, tá, Raquel? Eu gostei muito do trabalho, assim, eu acho que o grande mérito do seu texto é essa objetividade, né? Você vai direto ao ponto mesmo. Então, assim, fica bem fácil de ler, você se comunica bem nesse sentido. E o grande mérito do seu recurso educacional, né? É esse envolvimento com os alunos, assim, né? As próprias fotos, acho que transmitem também esse envolvimento, né? Com os alunos, você vê que eles gostaram muito de fazer, né? Eles estavam ali, você achou um jeito de conquistar os alunos, sabe? De envolver eles mesmo, né? E de eles ocuparem a escola, né? Não se sentirem estranhos na escola, né? Mas eles se sentirem, assim, produtores da escola, né? Com esse projeto. Acho que esse é o grande mérito, assim, do seu trabalho. Que acho que é uma capacidade sua como professora, né? Essa didática que você tem, né? E essa capacidade que você tem de deixar os alunos à vontade com você, tá? Então, meus parabéns, né? Outra vez, tá? Pelo seu trabalho, eu espero ter contribuído aí, tá? Com essas sugestões que eu trouxe para você, tá bom? Obrigado, né? Para você e para a professora Bianca pelo convite mais uma vez. Então, por aqui. Obrigada. Obrigada pela sua companhia, a gente agradece. Agora a Raquel tem 20 minutos, de 15 a 20 para poder responder, e aí depois a gente passa a atribuição da professora Georgia. Você pode usar o tempo que você tem a mais ou a menos também. Não precisa necessariamente usar o todo, tá? Oi, professor. Agradeço o senhor ter participado também. Pode ficar, pai. Pode ficar. Agora já sou. Acho que já sou. Só um pouquinho. Obrigado a você, tchau. Eu agradeço o senhor ter participado da minha qualificação, as suas contribuições, né, para o seu apontamento que o senhor fez na qualificação, eu pude seguir alguns, consegui seguir alguns. Agradeço novamente o senhor na minha defesa. Agradeço também o senhor ter lido com tanta atenção e carinho meu texto. E sim, em relação aos autores, a professora Bianca sofreu muito comigo, porque ela dizia, Raquel, Salviane aqui, minha professora, eu gosto dessa fala dele. E eu não parei, né, para pensar na origem de cada autor. Que um é marxista, que o outro é pós-colonial, o outro é colonial, um é da escola dos análise, tá? Eu não parei para ver isso, né? Eu só lia ele e dizia assim, eu gostei dessa fala dele, vou lá e vou encaixar ele aqui. Aí bati no liquidificador e no final das contas acabou que não deu muito para eles não se conversarem, né? Mas vou fazer a releitura, tá? E vou tentar deixar mais enxuto, principalmente deixar uma linha só de um pensador, já que a minha escrita era uma perspectiva decolonial. Eu gostei muito de trabalhar decolonialismo, principalmente
principalmente com a professora Nina Gomes e a Neuza, assim, foram duas autoras que eu gostei muito, né? E quero seguir aquele ritmo, então eu vou dar uma olhada assim na professora. E sobre o Paulo não ser pessimista, acho que é um pouco triste, mas eu vou explicar essa decisão, vou mexer no texto. Eu confesso que sou apaixonada por esse tema dele, da questão da liquidez, inclusive, né? O ser humano está se desgastando, se acabando, se consome muito fácil. Eu gostei, muito obrigada também por você ter me destacado que o rap hoje realmente é uma cultura de massa, né? Gera muito dinheiro, né? Ultimamente a gente teve muita problemática na mídia sobre lavagem, essas coisas. Mas aqui eu vou reescrever para tentar deixar mais claro. Eu queria focar na questão das batalhas. As batalhas elas, geralmente são feitas por meninos. Só que em algumas dessas batalhas eu já vi que eram ganhando dinheiro em si. Mas a origem dessas batalhas era só um meio deles transmitir o seu sentimento que eles não conseguiam expressar em casa, que os pais não ouviam, que os colegas não ouviam, que os professores não ouviam. Então eles iam para a batalha para extravasar. Mas com a questão do YouTube, toda essa questão da monetização, eu já vi um dos pioneiros das batalhas aqui no Brasil que ele acabou ganhando muito dinheiro, ele acabou até perdendo o rumo ali da linha do que ele defendia. Então eu vou dar assim uma olhada com um pouco mais de atenção, tentar fazer uma correção no meu texto. E do restante eu agradeço as contribuições, vou tentar segui-las. E o relato, né, que o senhor falou para tentar deixar mais enxuto. Eu também estou tentando, vou tentar continuando aí. Não, calma aí. A sequência, né? Eu coloquei lá a sequência. Eu quero deixar ela como não manual, que isso seria muito soberbo da minha parte. Mas eu quero deixar uma contribuição para os outros professores de história, então passo a passo de como eles podem ter essa oficina para eles que possam aplicar em sala de aula, né? Não só no ensino médio, mas também no ensino fundamental. Então, um colega minha que está assistindo aqui, que era turno da EJA, eu também posso aplicar na EJA. Então, eu vou tentar sim, professor. Muito, muito obrigada, já legal. Ah, sim. Sim. O manual, ele é... Imagina assim, Raquel, se você pegar um plano de ensino que a sua colega aí da EJA fez, que é uma oficina de teatro para ensinar sobre gênero e desigualdade social. Aí ela apresentou esse manual dessa oficina já completinho. Para você, como professor, é bom ou é ruim ter esse manual? É ótimo, né? Então, é isso. Porque ela fez um trabalho que agora você não precisa trabalhar. Que ela já fez. Você só pega plantinha e aplica. É isso que você vai fazer. Você vai fazer o trabalho agora de criar esse manual, né? Esse roteiro da oficina, mastigadinho, para eu, quando eu for aplicar, eu não precisar ter trabalho, eu só pego e aplico, entendeu? Então você está criando material didático para facilitar a vida dos seus colegas, né? Tá? Então não é nenhuma arrogância, isso, muito pelo contrário, né? É um favor de estar fazendo para os seus colegas, né? Desse grande trabalho, né, que a gente faz, que é o trabalho compartilhado na educação, né? Uma hora a gente produz material didático, outra hora a gente pega o material dos colegas e aplica, tá? É isso.
Eu não vou me deter nos pontos que o meu amigo já fez, o favor, o dever, né? Eu vou compartilhar com eles a angústia que ele teve, né, Raquel, mas eu gostaria de traduzir aqui alguns elementos que eu acho importante para a gente conversar em relação ao seu trabalho, que é parabéns, tem um trabalho aí já acabado, evidentemente que alguns elementos que a gente viu, acho que alguns equipes que estavam lá na qualificação, eles permanecem, né? Eu acho que uma revisão completa vai ficar legal. Né? Penso que essa questão do manual, que ajuda o professor na aplicabilidade do conteúdo um pouco depois, isso é muito importante, mas, e aí eu concordo com o Davi, apenas colocando uma vírgula em relação a isso, dessa aplicabilidade direta com a maioria das vezes. No sentido de que em cada espaço escolar, em cada contexto, numa pedagogia situada, conhecer os alunos e você parte de um processo de conhecimento desses alunos e observando que eles realmente te colocam ali como professora, te faz observar o quanto que você precisa fazer uma releitura do conteúdo que eles estão trazendo fora da sala de aula, que contribui muito para o teu trabalho como professora, do ponto de vista metodológico, que você vai aplicar em sala de aula, e agora trazendo para a gente aí a questão do Wikipod. Então, eu elegi aqui 4 elementos que eu considerei que são importantes e aqueles que foram colocados pontualmente pelo professor Davi. Como a gente já fez essa parte de colocar para você as pontualidades, eu vou pular, tá? E vou colocar só os 4 pontos mais gerais. Primeiro, para mim, é a questão do tema, e aí Davi já ajuda a gente a pensar nessa questão de identidade. Tá? Qual é essa identidade que nós estamos trazendo, nós estamos pensando? Em seu trabalho, por mais que em algum momento você sinalize para a legislação 2000, a legislação 10.000, ela campeia e, de certa forma, norteia a tua exposição e o trabalho que você realizou lá na escola. Dito isso, penso que aí o tema ele precisa ser cuidado para a gente trazer um retrato mais claro. Tem uma parte do seu texto onde você fala da estrutura, da intervenção pedagógica, né, que para mim ali está bem claro que você vai trabalhar. Seria bem interessante rever a partir desse objeto de estudo que você traz. Então, a primeira coisa que me colocou, e aí eu vou contar para você, é essa questão de pensar o Wikipod no contexto do ensino de história, mas a partir de uma ação pedagógica, de uma formação, entre aspas, de identidade. A gente se pergunta, é uma formação que o Wikipod está fazendo, que está sendo tratado por você, e que isso se apresenta na sala de aula? Parece-me que não, né? Mas em alguns momentos, quando, e até mesmo a tua apresentação, é como se ele estivesse moldando os teus alunos. E a partir desse conteúdo do Wikipod, tu vais trabalhar o contexto histórico. E aí eu concordo com o Davi quando ele lembra para a gente que o Wikipod não é uma discussão da cultura popular, né? E a gente teria que outros colegas contribuindo aqui. Mas ele é sim um movimento cultural, né? Mas além do movimento cultural, como você coloca no teu texto, ele tem um contexto político e que nasce a partir do processo da periferia. Eu acho que é uma pergunta de corte que você visibiliza, mas não faz, e você colocou agora na sua apresentação, é a gente perceber qual é a potência do Wikipod que carrega, né, no fazer pedagógico, no fazer educativo de sala de aula. Então, você, inclusive, não faz a pergunta, mas você dá a entender de que você tem uma pergunta de corte. Então, eu diria que essa pergunta tem que ficar clara, para a gente começar a fazer essa distinção. Você está percebendo, inclusive, já chama atenção para isso de todos nós, que esse movimento ele é urbano,
E aí, para você ter um elemento, olha, essa escola não é urbana, não, ela é rural, então coloca com todas as palavras. E aí é que está. Se esse movimento nasce a partir de um anseio, a partir de ideias, né, que compõem o universo dos meninos e meninas, ele também traz uma produção de saber, traz narrativas e traz memórias. E isso você faz um bom relacionamento quando você observa no contexto urbano. Mas como que é que os meninos, como você descreveu, qual é o lugar, qual é a ideia da pedagogia situada que está no teu trabalho? Você nos mostra que esses pais, eles estão em determinados espaços rurais em função do trabalho. Então, os meninos também têm uma crítica àquele lugar social em que eles se encontram. E é por isso, depois eu vou falar do quarto, que eu achei bem interessante e até diria que bem potente para esse teu trabalho aqui. E daí a gente percebe, a gente começa a perceber como você tenta articular as questões que envolvem o ponto de vista pedagógico e uma abordagem dialogando com os principais elementos da educação das relações étnico-raciais. Aí você aponta, ou você nos faz um retrato da Lei 10.639, de 2003, e parece-me que, por mais que a gente não queira, reverbera aí pela ideia de Paulo Freire, como ele trata das práticas libertadoras no processo educativo, voltada a uma escuta mais plural, e você traz, de certa forma, uma ideia para a gente que esse cotidiano, assim como o plano rural, ele está crivado ou ele está atravessado também pelas diversas formas de violência. Pode não ser a violência da zona urbana, mas é essas formas que os meninos estão levando para você na sala de aula que traz um discurso para além da sala de aula, para além da professora, né? E aí você começa a pensar conosco os contextos e lugares de pertencimento. A partir daí, eu começo a tentar observar como que você vai construindo a ideia dessa questão de identidade. Se formos levar pelo ponto de vista do material que você desenvolve, essa identidade racial, ela está posta desde o primeiro momento em que você está discutindo o próprio conteúdo, né? E que eu procurei fazer também uma leitura do teu trabalho a partir dessa intersecção entre a questão que traz o hip-hop para o ensino de história como uma abordagem para a formação ou uma ideia de identidade a partir dessa construção que é a cultura africana e afro-brasileira. Mesmo que você denuncie, traga para a gente a questão afro-brasileira, você diz que há um conteúdo, e aí você revela esse conteúdo lá no ensino médio, em que dá conta para você falar do contexto ou da cultura africana. E você perpassa isso conosco, dando sentido. Mas veja, quando a gente começa a constituir uma ideia de linguagem cultural e política que vai expressar uma forma de resistência, de denúncia e de crítica, você traz isso a partir do momento em que você observa por que os meus alunos ele não questiona o mundo em que ele está vivendo. Ele não acha que tem racismo até ele perceber prontamente pelas letras das músicas. Mas esses meninos, eles estão no diálogo direto, como você disse para nós, com esse conteúdo. E mesmo diante desse conteúdo, eles não conseguem perceber as divisões classistas que a nossa sociedade apresenta. É nesse ponto que eu acho o trabalho muito potente. Porque aí é que essa ferramenta, ela sai desse contexto e traz para a criticidade pedagógica, ela sai desse contexto da linguagem cultural pura e simplesmente, de uma questão política de resistência das bases que estão denunciando, para
que, enquanto ferramenta, os nossos alunos lá da sua escola pudessem fazer uma releitura do próprio espaço que eles estão vivendo. Porque você disse, eles fazem, inclusive agora quando você perguntou, você colocou as batalhas, e é um elemento que eu trouxe aqui para a gente conversar um pouco a respeito. Então, quando a gente pensa no hip hop enquanto conteúdo para dialogar com a história e cultura africana brasileira, pormenorizando, tratando conforme a lei 10.000, é um ponto fecundo da maneira como você tenta fazer com que o conteúdo possa ser explicitado. E aí, eu não sei, Davi, mas eu penso que é aí que está uma potência enquanto ferramenta pedagógica para que a gente possa, a partir de uma pedagogia situada que você faz, né, trazer esse hip hop numa construção de uma pedagogia, uma prática pedagógica crítica. Né? E você tem uma potencialidade do seu trabalho e nesse momento, quando você apresenta dessa forma, o Raul aparece ali para falar sobre identidade, pela forma como foi colocada a identidade cultural. Pela forma como você coloca, e você vai seguir a ideia do Raul, que é trabalhar com a identidade cultural. Mas eu também concordo com o Davi que, embora você tenha pormenorizado o seu trabalho desse formato, a angústia de apresentar quem são esses sujeitos do seu trabalho da sala de aula, né? Nesse contexto, nessas relações de poder, você mostrando que não há uma identidade fixa, mas ela está ali nessa constante movimento. Como você disse, o rap, ele vai contribuir diretamente para um processo de afirmar uma identidade negra. O ser rap que você trouxe aqui não é indígena, vai afirmar uma identidade negra. É periférica, é bom que você ali faça uma distinção e coloque logo rural, porque eu não sei se nós vamos ter muito tempo para você fazer esse diálogo, né, entre periférico e rural, enfim. E ao mesmo tempo em que há uma denúncia no teu trabalho, e que isso é bom, das estruturas que violam direitos, né, e aí ele chamou até atenção do Estado brasileiro, não existe, é que ele está ali um racismo estrutural. Então, dentro disso, esses elementos que você traz ou traduz para a gente, por mais que não fale de uma série de situações que estão correlacionadas, mas você coloca o rap também nessa perspectiva para se retratar como uma educação antirracista e decolonial. Decolonial você falou o tempo inteiro. Eu senti falta do pessoal decolonial no sentido pedagógico, mas está tudo certo, lá está indo da conta, né? Mas a educação antirracista, ela precisa ser potencializada por você. Bem, o meu terceiro ponto é justamente para conversar com você. Eu acho que Davi já fez essa parte muito bem, que é essa ideia de formação identitária de estudantes do ensino médio. Eu vou passar para a gente não perder muito tempo, depois se precisar a gente conversa sobre, mas é importante que as questões que você traduz até o gesto mesmo político, ele também é abstêmio. Mas ele precisa ser questionado no seu trabalho, não precisa ser agora, mas ele está claro para mim, tá? Quando você fala do currículo eurocentrado, quando você fala se a gente colocasse o que não é valorizado, o que é silenciado, e nesse silêncio, ele retrata ali que incomoda você, porque também não vai formar uma identidade como um processo histórico e cultural desses sujeitos que estão lá na sala de aula. Mais uma vez, eu vejo o teu trabalho, quando você apresenta o teu resultado, como um processo de narrativa enquanto professora, e talvez
talvez, não sei, mas eu penso, e talvez a batalha, né, ela é, você apresentou, grata, né, ela vai ser esse caminho no teu trabalho, visto como estratégia crítica do ensino de história lá na tua escola, no ensino médio. Porque a forma como você apresenta a batalha é fora, não é dentro da sala de aula. É um diálogo de uma pedagogia circulada, desse sujeito que eles estão sentindo, o que eles vão buscar, o que você vai trazer a partir da leitura que você faz dessa realidade dos alunos, dos seus alunos. E aí você apresenta, por exemplo, para mim, né, é como se ressignificasse uma potência metafórica de práticas concretas. Veja, como o Carlinhos chamou aqui para entender um pouquinho ali. As batalhas, no momento das rimas, das situações que vão acontecer, elas são também duelos. Né? E é isso que eu procurei ver em relação ao seu trabalho. Então, você observa ali que os meninos estão colocando também de si, naquele momento que eles estão duelando, estão colocando realidade social. E é por isso que eu estou chamando a atenção para você fazer essa diferença, essa batalha que vai acontecer com os meninos lá da zona rural. Eu não sei se eles traduzem da mesma maneira ou dão significados às palavras que acontece com quem está aqui na área urbana, eu não sei. Então, para mim, se você deixasse um pouquinho mais claro como que esses meninos constituíram esses processos de rima, o que essas rimas vão significando uma relação muito próxima às questões sociais que eles estão vivenciando. Então, esse espaço da batalha, né, são espaços de produção, mas ela é estética, ela não é só da rima, do falar, mas ela é também do corpo. O corpo também traduz, através dos seus movimentos, uma outra forma de que as impressões da construção da narrativa da identidade, ele vai se apresentando a partir de uma versão mais dessa identidade racial. Tá? E aí a gente percebe, por exemplo, que, para mim, nesse momento, vem um caminho que você está abrindo na educação dialógica, crítica e insurgente. Porque, colocando a batalha aí no centro de uma estratégia de análise de trabalho que você desenvolveu, a gente percebe que ela deixa de ser uma performance estética, né, de rima, de uma série de coisas, e ela vem para dentro de um ato político e pedagógico. Porque agora é você como professora. Você quer manter um currículo que também, se você pudesse fazer uma narrativa a partir do método batalha, do comigo, você faria. Porque ele passa a ser para você mais esse elemento. Ele sai da condição de ser do aprendizado dos meninos que traz para você uma realidade social, para ser agora um ato político, como um ato pedagógico. Então, esse ato político pedagógico que você inclusive está trazendo aqui para nós hoje, ele precisa ser aberto, ser retirado, para sair dos muros do trabalho e a gente narrar um pouco qual é esse mundo que nós estamos vendo aí, que você está trazendo. É o que nós temos ali. Nós temos um colonialismo que você está mostrando, um colonialismo pedagógico, que é a partir do público. Você coloca crua, eu gostaria que você colocasse a datação, porque a gente fica sabendo qual é a crua que você está se referindo. Tá? Se você se refere a 2018, é uma dimensão. Se você refere-se a 2019, 2020, já é uma outra dimensão. E aí, pensando nessa situação, os desafios que vão ser
E eu percebo isso na tua escrita. Parece um desafio de escrever e apresentar propriamente como que esse processo de eleger as disputas entre as memórias dessas pessoas que fazem a batalha, a autoria e a presença, porque aí é que você vai um pouquinho dizer para a gente como que essa identidade vai se constituir. Não deu para ficar muito claro para mim se esses meninos te mostraram realmente que eles entenderam que a identidade deles reverbera com uma questão racial. Mas é você, como professora, que revendo esse ambiente da escuta e do respeito dos pares pelo qual parece-me que você traduz o seu trabalho, é preciso deixar mais claro esse ato insurgente que vem das batalhas, esse ato insurgente pedagógico, como gesto de reconhecer aquela juventude rural negra como produtora também de saberes e de conhecimento. Porque a forma como você apresentou, o que está escrito, leva a crer que não é você quem leva o rédeo para eles. É eles que te apresentam o rédeo numa relação de vida. Você se apropria enquanto professor, porque sabe que isso vai trazer mais movimentação para a sala de aula e começa a utilizar como que você colocou como ferramenta pedagógica, eu falo como potencialidade insurgente nesse movimento da pedagogia cultural. Mas eu acho que o trabalho está bom e a gente só tem para agradecer, parabenizar. Esses eram os 4 pontos que eu coloquei em relação ao seu trabalho. Tá bom? Se você entendeu como alguma pergunta, e se puder falar um pouco como é que você viu essa questão da batalha mesmo, dessa ideia, inclusive você coloca aqui no final para todos nós, como sendo uma estratégia pedagógica para o ensino de história, a partir de um olhar que esses sujeitos, os seus alunos, eles são produtores de conhecimento, do qual você está sistematizando da forma como você encontrou uma melhor organização para aquilo que eles faziam dentro da sala de aula. Isso para mim é uma potência muito grande, bem, reverbera com toda essa questão. A minha memória pedagógica agora bateu mais forte. É isso. E muito obrigada por Raquel, obrigada a professora Bianca. Essa a minha pequena contribuição da leitura atual do seu trabalho. Raquel, por gentileza, se você se sentir compelida a fazer ponderações e a responder os questionamentos que eventualmente você tenha compreendido como tal, pode se manifestar tomando como prazo de até 20 minutos. Professora Jorge, primeiro vai ser a minha e a minha, né? Eu fiquei devendo já a senhora na qualificação, porque essa me deu muitas dicas e a gente não teve tempo de cumprir, né? A professora teve os prazos, mas agora vai ser a prioridade. E gostei muito das suas contribuições, muito mesmo. E, né, essa sacada de, não sei se eu posso falar isso, não vou ter que apresentar de novo, professores, está acredito para falar isso, mas essa sacada de olhar o menino fazendo a batalha de rap e dizer metodologia ativa foi graças a uma querida professora, que não vou citar o nome, que eu tive na graduação de estágio, que ela era muito à frente do seu tempo, ela já era professora, antes da gente falar da colonial, ela já trazia essa metodologia para a sala de aula, ela já sentava no chão da sala e fazia toda uma aula diferente, e isso me motivou e me deu um amor maior pela profissão. A gente não faz essa mulher estar aqui e faz, mas a gente não está revoltada ainda. E mesmo assim a vida faz isso tudo para dar aula para a gente, ela deve amar muito o que faz. Então, isso me motivou muito, professora. E eu sempre penso, se um dia eu conseguir fazer um pouquinho perto do que a Georgia faz, eu vou ser uma professora, peguei a minha casa de entregar aqui. Eu vou ser uma professora, né? Uma professora que honra o
modificar. Mas ao longo do trabalho, ao longo da escrita, a gente percebeu que o trabalho foi caminhando para um outro rumo, né? Para uma outra proposta, mas como muito teimosa do jeito que eu sou, a gente manteve ali o título, porque vai ser esse título até o final, a grande vontade de mais. Mas assim, no artigo, por a parte que eu oportunidade de fazer, eu diria que talvez sim, a letra consiga mudar, porque aquele momento que a criança está só, o adolescente está só ali com o artista, ele consegue refletir o que o artista está falando, ele consegue se ver na letra, então aquilo dali acaba conversando com o eu interior dele, com alguns pensamentos, né, que ele tem, com as múltiplas personalidades, que o adolescente está desenvolvendo na fase. E a batalha como estratégia. Agora, posicionado, professor Jorge, eu diria que dá para ir além, em qualquer conteúdo da história. Né? Porque se a gente trabalhar o conceito com o aluno, por exemplo, o aluno pega o conceito lá de Vera Vaga, né, que foi cobrado no concurso. A gente conseguiu trabalhar ali o conceito com os meninos, trabalhar o que é, quando, porquê, e pede para eles fazerem uma batalha em cima. Um fica do lado dos partidários de Vargas, o outro dos paulistas que não viu Vargas. Então a gente consegue fazer uma metodologia ativa diferente, chamar a atenção dentro da sala de aula, que vai aí seria como uma metodologia ativa, né? E não só sendo trabalhando, né? E não como uma construção identitária que o rap pode ter, mas sim, a senhora abrindo o olho agora, meu olhar, minha visão, perdão, dá para ser uma metodologia ativa. Uma prática pedagógica em si, gente. Óbvio que uma dúvida não pensei isso ainda, é isso aí. Obrigada, Jorge, muito obrigada mesmo. Aproveitinha a norte, prática pedagógica em sujeito. Os professores que estão aqui anotem também. A Práticas. leitura da Caterina Lopes. Cadê? Não? Professor Davi, eu vou solicitar que os colegas que estão com plateia se retirem da sala para que nós possamos então dialogar. Mas antes de pedir isso, eu devo dizer que a Raquel tinha leitura de Catherine Walsh, porque o material que foi dado à Raquel, assim como o que foi dado à Maria, ao Blei, né, e ao livro que já defendeu, trazia Catherine Walsh, tanto recomendou Geórgia. A Raquel tinha leitura de Stuart Hall, a discussão da construção identitária negra foi repetida várias vezes, eu tive testemunhas aqui que participam de orientação conjunta e ela bancou a ideia sozinha. É interessante que o aluno banque a ideia só, mas ao mesmo tempo é importante dizer quando o aluno está numa perspectiva que demanda a complementação dessa informação e que o próprio aluno reconhece que no corpo do texto aparece. A pessoa se nega a explicitar, mas ao longo do texto aparece. Então ficou a contradição, né? E essa contradição de fato precisa ser ajustada. No mais, eu quero dizer que estou muito feliz também que ela tenha entregue o trabalho a tempo. Foi um grande desafio porque nós tivemos esse concurso no estadual. Foi um concurso que aconteceu, a prova foi anulada, ela estava estudando, desesperada para terminar a escrita, e aí ela retomou a escrita, já um pouco assim, assustada, dizendo, eu não sei se eu vou dar conta, e o prazo, enfim, ela venceu essa batalha. Então, o fato dela ter entregue em tempo hábil, que era uma grande expectativa que se gerou, já é por si só um ato de mérito que a gente tem que dizer em relação a Raquel. Diante